Fala, meus amores! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Futuros Bancários. Galera, vocês já devem ter escutado essa frase, né? Seguro morreu de velho. Gente, sempre no edital da Sens Gran Rio, e no seu tem, eles colocam lá bem assim, ó, lógica proposicional, que é o estudo das proposições, tá? Negação, equivalência, negação do todo, do nenhum, o que é contingência, número de linhas de uma tabela verdade. Isso é lógica proposicional. Só que a Sens Gran Rio entende mais uma coisinha. Veja, muito professor não concorda que isso é lógica proposicional. Beleza. Só que, infelizmente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você tem que ir em cima do inimigo. E o inimigo é a banca. Ele entende que esse tópico, verdades e mentiras, que é o que a gente vai abordar na aula de hoje, através aqui de questões interessantes, ele entende que isso está dentro de lógica proposicional. Não adianta discutir. Eu sempre digo, ó, deixa por último a parte de lógica. Por exemplo, lá no nosso curso, a gente resolve todos os tipos de questões. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Não perde tempo, não. A gente resolve todos os tipos de questões possíveis. As questõezinhas de verdades e mentiras, que ele te dá 3 frases e diz que somente um é verdadeira. As questões de verdades e mentiras, que tem um cara que mente, um cara que às vezes mente e um cara que sempre fala a verdade. As questões de verdades e mentiras, que tem alguém chamando de mentiroso. A Sens Gran Rio cobra, e a gente resolve no curso, os probleminhas de associações lógicas. São aquelas questões que tem 4 pessoas, os locais onde eles nasceram, suas idades e profissões, aí você tem que associar as informações, os probleminhas que ele compara, maior, menor. Então, gente, tudo isso a gente faz no curso, e aí eu vou mostrar que através do método Sormanen, você resolve isso aqui facinho. Vamos lá, ó, as irmãs N, T e S apostaram uma corrida. Elas têm uma peculiaridade. N nunca mente. T às vezes mente e S sempre mente. Ó, quando o cara diz que N nunca mente, ele está dizendo que N sempre fala a verdade. E aí ele diz assim, ó, quem ficou em primeiro lugar, disse, S ficou em segundo. Quem ficou em segundo lugar, disse, eu sou T. Quem ficou em terceiro lugar, disse, N ficou em segundo. Nessa corrida, tem-se como primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, gente, quem assistiu uma novela chamada Mulheres de Areia, que tinha lá da Lua, Ruth e Raquel. Da Lua, eu quero Rutinha, né? Da Lua era o cara que às vezes mentia, às vezes falava a verdade, ele viajava. Ruth era a gêmea boa, só falava a verdade. E Raquel era a gêmea má, a mentirosa. Sempre nesse tipo de questão que tem o cara que às vezes mente, quem sempre mente e quem fala a verdade, olhe pro céu e pergunta, meu Deus, o que é que eu faço? Ele vai dizer, a verdade sempre vai prevalecer. Ó, você vai partir sempre de quem fala a verdade. Ó, que no caso aqui é quem? É N. O que é que você vai fazer? Você vai pegar as falas das pessoas e vai perguntar, será que o N pode estar aqui? Será que o N pode estar aqui? Acabou. Sempre parta da verdade. Vamos lá.
Eu vou supor que o N está aqui, sendo o terceiro lugar. Vamos lá. E lembre que N é um cara que fala a verdade. Gente, quem ficou em terceiro lugar disse N ficou em segundo. Gente, se o N tivesse em terceiro, que a gente está supondo, se o N tivesse em terceiro, como ele é um cara que fala a verdade, ele não ia dizer N ficou em segundo. Ele iria dizer N ficou em terceiro. Então já sabe que o N não pode estar aí, no terceiro lugar. Porque como ele é um cara que fala a verdade, se ele fosse o terceiro, ele ia dizer, olha, N ficou em terceiro. Porque ele falando N ficou em segundo, ele está mentindo. E o N sempre fala a verdade. Então, ó, conclusão. N não ficou em terceiro. Ó, já tá fora aqui N terceiro. N terceiro. Beleza. Agora, eu vou supor que o N é esse cara que tá aqui em segundo. Vamos lá. E N nunca mente. Sempre fala a verdade. Se o N tivesse no lugar do segundo lugar, será que ele ia dizer eu sou T? Não, porque senão ele estava mentindo. Se o N fosse o segundo lugar, ele diria o quê? Eu sou N, porque o caba fala a verdade. Então, ó, o segundo lugar não pode ser N. Porque como o N é um cara que fala a verdade, se ele fosse o segundo, ele ia dizer eu sou N. Então, gente, e não eu sou T. Então já sabe que o N, o quê? Não ficou em o quê? Segundo. Gente, se ele não é o segundo e não é o terceiro, o N é o quê, gente? O primeiro, ó. Ó, o N é o primeiro. Pode ser letra C. Pode ser o quê, gente? Letra E. Só que veja, ó, eu já descobri que N é o primeiro. Então vamos lá. Quem ficou em primeiro, que você já sabe que é N, disse S ficou em segundo. Gente, mas o N não é um cara que fala a verdade? Então, de fato, se ele disse que S ficou em segundo, S ficou em segundo. Pronto. Acabou. Só sobra para ter qual? O terceiro. Tem aí NST? Tem. Letra E de o quê? Eu amo os macetes do tio Sormani. Sempre essas questões que tem o que mente, o que às vezes mente e o que fala a verdade, parta da verdade. Sempre você vai supor que quem está falando ali é o cara que fala a verdade. Por isso que N não pode ser o terceiro. Porque se ele fosse o terceiro N, ele não diria N ficou em segundo, ele dizia N ficou em terceiro. Então, ó, o N não ficou em terceiro. Se o N fosse o segundo, como ele é um cara que fala a verdade, ele não dizia eu sou T, diria eu sou N. Por isso que ele não ficou em segundo. Só restou para ele o primeiro. Se N é o primeiro, quem está em primeiro lugar diz S ficou em segundo. Como a fala do primeiro lugar é de N, que é um cara que fala a verdade, de fato ele ficou o que? O S em segundo, então o T em terceiro. Resposta, letra E. Lá no curso eu resolvo todo tipo de questão sobre essa parte. E, gente, essa aqui muita gente errou. E se você usar a técnica do tio, já era. Vamos lá. As 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. Vamos lá. Você tem 2023, tá vendo? Ó? A primeira, a segunda, até a assertiva 2023. E ele diz assim, ó. Considerando-se essas 2023 assertivas, o número de assertivas verdadeiras é... E ele pergunta que se são 2023 que são verdadeiras, se são 2022, se são 1011
uma ou nenhuma. Vamos lá. Gente, eu vou partir do mínimo. Vamos dizer aqui que essas duas são verdadeiras. Ó, eu vou dizer que essas duas são verdadeiras. Veja o que é que vai acontecer. A primeira diz o quê? Só uma assertiva é falsa. E a segunda diz, só duas assertivas são falsas. Gente, isso aqui é uma contradição. Como é que eu tenho somente uma e somente duas falsas ao mesmo tempo? Como é que eu digo? Ó, só tem uma falsa. É verdade, viu? Ó, só tem duas falsas. Como é que eu tenho somente uma e somente duas falsas ao mesmo tempo? Isso é contraditório, gente. Eu não posso ter apenas uma falsa, apenas duas falsas ao mesmo tempo. Isso é contraditório. Conclusão. Gente, eu não posso ter duas verdadeiras. Não posso. Gente, se eu não posso ter duas, como é que eu vou ter 2023 todas? Como é que eu vou ter 2022? Como é que eu vou ter 1011? Eu não posso. Se você olhar aí, um anula o outro. Por exemplo, olha, não tem como ser verdadeira a segunda e a terceira. Olha, só duas são falsas. Só três são falsas. Como é que eu posso ter somente duas e somente três ao mesmo tempo? Não posso. Gente, não tem como você ter duas verdadeiras. Imagine 3, 4, 5. Então, se eu não posso ter somente duas verdadeiras aí, ó. Ou eu tenho o quê? Somente uma verdade. Ou o quê? Nenhuma verdadeira. Tá, gente? Então, olha, ou eu vou ter o quê? Somente uma verdadeira ou nenhuma verdadeira. E aí, galera, olha o que é que vai acontecer, ó. Olha o que é que vai acontecer. Ó, veja, o que é que vai acontecer. Olhe para essa frase aqui, ó. Olhe para essa frase aqui. Olhe para essa frase aqui. Gente, o que é que você tem que observar, ó? Se nenhuma das 2023 fosse verdadeira, essa própria assertiva aqui, ó, de número o quê? 2023, ela seria verdadeira. Porque veja, gente, ó, se nenhuma das 2023 assertivas fosse verdadeira, a própria assertiva de número 2023, que diz o quê? Só 2023 assertivas são falsas. Isso seria o quê? Verdadeiro. Entra em contradição também. Raciocine. Se nenhuma fosse verdadeira. Se nenhuma fosse verdadeira. Se nenhuma fosse verdadeira, é porque todas as 2023 seriam falsas. E é o que ela fala aqui, ó. Só 2023 assertivas são falsas. Isso aqui que ela estaria falando seria uma verdade. Entraria em contradição, já que diz que nenhuma é o quê, gente? Verdadeira. Então, gente, conclusão, só tem uma verdadeira mesmo. E faz sentido, ó. Sabe qual é a verdadeira? É essa aqui. Ó. Só 2022 assertivas
são falsas nesse caderno. Gente, se só 2.022 assertivas são falsas, ó, são falsas nesse caderno, é porque somente uma, ela é o que, gente? Verdadeira. Então, gente, de fato, somente uma verdadeira é a letra D de dado. Viu que bateu certinho? Quando ele diz que só 2.022 são falsas, é porque eu só tenho então uma verdadeira, né? Porque o todo são 2.023 e a verdadeira é exatamente essa aí, tá? Então, só tenho uma. Gente, quem não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá aqui o nosso grupo do Telegram, o nosso Instagram. Muito obrigado aí. E galera, adquire o curso enquanto tá em promoção. Tá aqui na descrição do vídeo. Vamos embora. Futuro bancário. Um beijão. Valeu. Fui.